Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom poder estar na casa do Senhor, cultuando, adorando ao Deus Trino, e neste momento continuar adorando, mas através da pregação das Escrituras. Estamos pregando uma série de mensagens no livro de Atos, e estamos no capítulo 2, onde Lucas narra os eventos que ocorreram durante a festa de Pentecostes, quando a promessa de Cristo se concretizou com o envio do Espírito Santo pelo Pai. Nesse instante, os discípulos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme concedido pelo próprio Espírito. O texto ele esclarece que essas línguas eram os idiomas estrangeiros dos presentes na festa, permitindo que eles ouvissem as grandezas de Deus em sua própria língua. Ao ouvirem os discípulos falando em outras línguas, as pessoas que estavam na festa ficaram, inclusive, atônitas e começaram a sugerir que os discípulos estivessem embriagados. Então, a partir do verso 14, o apóstolo Pedro, junto aos outros 11, se levanta e realiza a pregação do seu primeiro sermão. Cheio do Espírito Santo e com a autoridade apostólica, Pedro passa a demonstrar pelas Escrituras que os discípulos não estavam embriagados, mas o que os presentes na festa estavam testemunhando era uma obra de Deus, o envio do Espírito Santo, confirmando que Jesus, morto por consentimento dos que estavam presentes ali na festa, é o Senhor e Cristo. Este é o contexto em que Pedro pregou o seu sermão. Eu dividi essa mensagem em 3 partes. Abordamos os versos 14 e 15 na primeira mensagem, os versos 16 a 21 na mensagem passada, e hoje vamos finalizar com os versos 22 a 36. Mas vou ler novamente desde o verso 14, mas vou focar na exposição dos versos 22 a 36. Mas vamos ler Atos 2, a partir do verso 14. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Níquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Ó Deus bendito, Senhor do altos céus, nós suplicamos a Ti agora, nosso Pai, que o Senhor venha alimentar as nossas almas pela Tua palavra, Senhor. Nos dá clareza para compreendermos o que o Senhor tem a nos ensinar neste texto. É o que rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, bendito, nosso Salvador. Amém. E, meus irmãos, nós já vimos nas outras duas mensagens algumas características do sermão de Pedro e da mensagem apostólica. E a partir deste texto, quero focar em 3 destas características. O sermão de Pedro era uma mensagem bíblica, cristocêntrica e tinha uma aplicação autoritativa e pessoal. Então, nessa primeira parte, vamos ver aqui como que a mensagem de Pedro era uma mensagem bíblica. É o que está exposto aí dos versos 16 ao 21. Nós, inclusive, já abordamos essa característica na última mensagem. Por isso, irei apenas relembrá-la de maneira resumida para introduzirmos o que será tratado nos versos seguintes. O conteúdo do sermão de Pedro consiste basicamente em citações e exposições de passagens do Antigo Testamento. É nelas que ele fundamenta a sua pregação. Nos versos 16 a 21, ele cita, explica e aplica o texto de Joel 2, 28 ao 32. E depois, nos versos 22 ao 36, ele faz o mesmo com o Salmo 16 e 110. Praticamente metade dos versos que compõem o sermão de Pedro consiste de citações diretas ou indiretas nas Escrituras. Pedro, então, passa a explicar o significado daquele grande acontecimento que eles estavam presenciando. Ele faz isso, primeiramente, relacionando o acontecimento à promessa do Pai. Tratava-se do cumprimento da promessa de Deus no livro do profeta Joel, acerca da inauguração de um novo momento na administração do Pacto da Graça, marcada pela ação efusiva e poderosa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O que estava ocorrendo deveria ser entendido como a inauguração do grande dia prometido, caracterizado pela operação generosa, profunda e ampla do Espírito de Deus sobre os eleitos de Deus, o povo da aliança, independente de gênero e idade. Essa administração do pacto seria inclusive estendida a homens e mulheres, velhos e jovens, não só dentre os judeus, mas aos eleitos de todas as tribos, línguas e nações de todos os confins da terra. De maneira expositiva, o apóstolo Pedro vai explicando e aplicando o texto do profeta Joel, mostrando àquelas pessoas que a profecia de Joel estava se cumprindo naquele dia. A profecia de Joel trazia 3 elementos. Nos versos 17 e 18, a promessa de derramamento do Espírito. Nos versos 19 e 20, uma advertência sobre a consumação do mundo, precedida de sinais e prodígios que apontariam para o grande e glorioso dia do Senhor, a volta de Cristo para julgar este mundo. E, por fim, no verso 21, a promessa de salvação para aqueles que invocassem o nome do Senhor. Essa, portanto, é a primeira parte da resposta do apóstolo Pedro à perplexidade e zombaria daquela multidão ali reunida. Biblicamente, ele demonstra que os fenômenos presenciados ali
evidenciavam o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo, o começo do último ato histórico da grande obra da redenção, com vistas à salvação dos eleitos de Deus e à consumação do seu plano eterno. Tudo isso para o louvor do seu grandioso nome. E assim, no verso 21, ao introduzir a promessa de salvação aos que invocassem ao Senhor, o apóstolo vai apresentar quem é esse Senhor que deve ser invocado. E que será, então, a segunda característica do sermão de Pedro, que está nos versos 22 a 35. Então, um segundo ponto que nós vamos ver aqui é que o sermão de Pedro, ele aponta para Cristo. É uma mensagem cristocêntrica. Observe aí dos versos 22 ao 35. Ele apresenta Cristo. É um testemunho da pessoa e da obra redentora do Senhor Jesus. Pedro não focaliza o Espírito Santo, observe, e sim naquele que o enviou. Isso, irmãos, não deve nos surpreender, visto que Jesus mesmo havia anunciado que, quando o Espírito Santo viesse, ele não se concentraria em si próprio, mas o glorificaria. Observe o texto de João 15, 26. Se você quiser, está sendo projetado aqui, os irmãos podem acompanhar. Ele vai dizer: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos, portanto, é natural que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, centralize a sua pregação em Cristo, ressaltando o seu ministério e sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação. Pedro ele continua o seu sermão explicando que o fenômeno que a multidão presenciou era um acontecimento que só poderia ser compreendido em relação a Jesus, o Nazareno. É o que está aí no verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A explicação daquele acontecimento possuía nome: Jesus o Nazareno. E ao dizer que Jesus foi aprovado por Deus diante daquelas pessoas, com milagres e sinais, o apóstolo os está lembrando que os milagres, sinais e prodígios realizados por Jesus eram amplamente conhecidos. Eles foram testemunhados não apenas pelos seus discípulos, mas pela população de toda a Judéia, por onde andou curando enfermos, expulsando demônios, manifestando autoridade sobre a criação e até mesmo ressuscitando mortos. E mais, ele também afirma que esses sinais foram operados pelo próprio Deus. E é isso que autentica a autoridade de Jesus diante daquelas pessoas. Vamos ao verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Veja que a sua condenação e morte também eram largamente conhecidas, mas a população de Jerusalém não apenas sabia como ele havia sido traído, torturado e condenado, crucificado por mãos iníquas e morto injustamente naquela cruz. Eles também eles sabiam que eles tinham sido cúmplices em tudo isso. Como Pedro mesmo ressalta: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Essa expressão, por mãos de iníquos, é usada para se referir àqueles que tiveram participação direta na morte de Cristo. Os sacerdotes que conspiraram, Judas que o traiu, Pilatos que o condenou e os soldados que o executaram com aquela sentença de morte. Mas ao afirmar àquela multidão, vós o matastes, Pedro os está acusando de consentir na morte de Jesus. Pois eles gritaram: crucificam! Eles escolheram Barrabás ao invés de Cristo. E durante todo aquele doloroso percurso, eles zombaram, escarnecendo do Filho de Deus. Eles eram tão culpados quanto os principais envolvidos. Mas o que eles não sabiam, e Pedro deixa claro,
é que Deus sempre esteve no controle de toda aquela situação. A crucificação e morte de Jesus não foram acontecimentos do acaso. Eles representavam os desígnios eternos e soberanos de Deus, com vistas à redenção dos seus eleitos e o louvor do seu nome. Por meio delas, Jesus redimiu um povo para si, perdoando os seus pecados e justificando-os perante Deus. Observe que no mesmo versículo, Pedro afirma que Cristo morreu conforme o plano determinado por Deus e sua presciência. Ele também revela que Jesus foi crucificado e morto pela mão de inimigos. Essa informação, que aponta a culpa desses homens pela morte de Cristo, é crucial para demonstrar que a soberania de Deus não absolve o homem de suas escolhas e decisões. A soberania de Deus mostra que o que aconteceu foi um decreto divino, um plano pré-estabelecido, e a presciência refere-se ao conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, não se trata de um conhecimento baseado na antecipação do que ocorreria e, a partir disso, na determinação do seu plano. Não, porque Deus não pode fundamentar a sua vontade soberana e suas decisões sobre o curso da história nas escolhas humanas. Se fosse assim, o fator determinante dos eventos não seria a vontade de Deus, mas as escolhas humanas, o que é um absurdo, pois toda a Escritura ensina que Deus é o governante soberano da história e nada acontece sem sua vontade. O desenvolvimento do plano da salvação já havia sido decretado por Deus, e a presciência é a maneira de Deus acompanhar os detalhes do plano que ele já havia estabelecido. Deus decretou a morte de Cristo exatamente como ela aconteceu, sem retirar a responsabilidade daqueles envolvidos nela. Toda a Bíblia afirma constantemente estas duas verdades. Deus está no controle da história e de suas criaturas. Nada acontece fora de sua vontade, que sempre será cumprida. Ao mesmo tempo, cada homem é responsável por suas decisões. Você será responsabilizado por suas escolhas, pois quando você faz algo, o faz porque escolheu fazer e será julgado por isso. Assim, não podemos imputar a Deus a culpa e o pecado de suas criaturas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana é um mistério com o qual precisamos conviver. Quando as pessoas tentam resolver esse mistério, elas fracassam e acabam chegando à conclusão desastrosa de que o homem é apenas um robô ou que o homem age de forma totalmente autônoma. Mas nenhuma dessas afirmações é verdadeira. A verdade é que tanto Deus é soberano como o homem é responsável. Compreendemos isso plenamente? Não. Como Deus pode ser absolutamente justo e soberano sobre tudo o que acontece e, ao mesmo tempo, eu ser responsável pelos atos que cometo e Deus não ser culpado pelo mal, não podendo ser responsabilizado pelo pecado? Não sabemos, irmãos. E devemos ser humildes ao adorar a Deus em sua sabedoria inescrutável. O apóstolo Paulo tinha essa humildade de reconhecer a limitação do próprio entendimento e adorar a Deus pela sabedoria do seu mistério. Já vimos isso nas mensagens da carta aos Romanos, quando Paulo escreve, desde o capítulo 1 ao capítulo 11, sobre a corrupção geral do homem pelo pecado, como todos são condenáveis, como Deus escolheu salvar pecadores através do sacrifício de Cristo, como ele aplica e desenvolve essa salvação através da eleição e predestinação, do chamado eficaz, da graça regeneradora, da justificação, da santificação e glorificação. E depois fala sobre eleição e reprovação. Então, ao final do capítulo 11 de Romanos, após escrever sobre tudo isso e muito mais, Paulo adora ao Senhor, escrevendo versos 33 ao 36 lá de Romanos 11. Ele vai escrever: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, ele não tem dificuldade alguma em reconhecer que a sabedoria de Deus é perfeita, ainda que não a possamos compreender totalmente. Da mesma forma, irmãos, aqui em Atos 2, no verso 23, o apóstolo Pedro demonstra não ter dificuldade em dizer àquelas pessoas em uma só frase: vocês mataram Cristo conforme o decreto antecipado de Deus. Agora, olha o verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro ressalta aqui, irmãos, que a morte ela não foi o fim para Cristo, mas Deus o havia ressuscitado do poder da morte. Romper os grilhões é a expressão usada para dizer que Deus agiu poderosamente, não permitindo que a morte prevalecesse sobre Jesus. Agora, nos versos 25 a 31, ele vai continuar pregando ali o seu sermão, dizendo: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Veja que Pedro faz uma citação do Salmo 16, dos versos 8 a 11, explicando aquele texto e aplicando-o à ressurreição de Cristo. Neste salmo, Davi não está se referindo apenas a si mesmo, como os judeus interpretavam, mas ele está falando de maneira profética para o que aconteceria com o Messias. Pois ainda que o texto fale sobre a confiança de Davi, e não apenas de Davi, mas de todos os crentes, de que não seremos abalados, pois Deus está sempre conosco, e de que ainda que venhamos morrer, nossa alma não ficará na morte, pois Deus nos ressuscitará para estarmos eternamente com Ele, o texto também fala que Deus não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E essa parte se aplica exclusivamente a Jesus, porque Ele é o santo de Deus, que morreu, mas cujo corpo não foi decomposto pela morte, porque ele foi ressuscitado. É isso que Pedro começa a argumentar com eles a partir do verso 29, dizendo que Davi não havia ressuscitado nem sido assunto ao céu, como a sepultura dele testemunhava. Portanto, Davi não podia estar falando de si mesmo, mas falava de um descendente que ele teria, um a quem Deus havia prometido que se assentaria perpetuamente sobre o trono. Esse era Jesus, o que havia sido ressuscitado, e os seus discípulos, assim como o seu sepulcro vazio, eram testemunhas desses acontecimentos. Agora, dos versos 33, 32 e 33. Pedro continua o seu sermão. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Meus irmãos, aqui chegamos ao cerne da pregação de Pedro. Aquele acontecimento, o envio do Espírito Santo, era a obra de Cristo, do Cristo glorificado. Ele não apenas estava relacionado a Jesus, o Nazareno, mas era obra direta dele.
foi aquele varão, aprovado por Deus com sinais e milagres, injustamente crucificado e morto por mãos iníquas, mas ressuscitado por Deus, o qual havia sido assunto ao céu, o autor final desses acontecimentos. Versos 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Veja que Pedro resume a sua argumentação citando o Salmo 110, verso 1, demonstrando que o Salmo também não se refere propriamente a Davi, e sim ao seu descendente, o qual reinaria para sempre, o Senhor Jesus. Ele é quem foi assunto aos céus, recebeu do Pai toda a autoridade, assentando-se à sua direita. A ressurreição e a ascensão constituem uma declaração pública de Deus, de que o Jesus que foi crucificado em fraqueza e rejeição havia sido instalado como Senhor sobre todas as coisas e como Cristo, o Rei ungido. Meus irmãos, apesar dos nossos irmãos pentecostais usarem o texto de Atos 2 para dar ênfase no que eles chamam de falar em línguas, não é isso que Pedro faz. Ele não estava interessado no significado do falar em línguas, a glossolalia. Ele estava interessado no significado, na história redentiva do derramamento do Espírito Santo para a comunidade inteira. Ele vai proclamar a vida e ministério de Cristo. Houve 3.000 convertidos naquele dia, cujos corações foram movidos pela pregação da palavra de Deus, os quais puseram sua confiança em Cristo. Ao explicar o significado do derramamento do Espírito Santo, Pedro levou aquelas pessoas a olharem para a vida e ministério de Jesus, o qual foi ressuscitado dentre os mortos e exaltado à mão direita do Pai. Jesus o Nazareno, depois de realizar a obra da redenção, por meio da sua morte expiatória na cruz, ressuscitado dentre os mortos e entronizado triunfantemente à direita do Pai, cumpriu a sua promessa. Ele derramou o Espírito Santo, com as manifestações externas que as multidões presenciaram. E é isso que Pedro enfatiza na sua pregação. Isso está acontecendo por causa de Cristo. E um terceiro e último ponto que podemos ver aqui é que a mensagem de Pedro era uma mensagem autoritativa e pessoal. É a terceira característica da mensagem de Pedro. Pedro pregou uma pregação ousada. Os apóstolos de Jesus, encabeçados por Pedro, que até bem pouco tempo mostravam-se temerosos e acovardados, agora não hesitam em colocar a própria vida em risco, pregando ousadamente o Evangelho. Pedro aplica a palavra, confrontando-os corajosamente, ao declarar que eles haviam crucificado o Messias prometido. No decurso da sua argumentação, no verso 23, Pedro declara aos seus ouvintes que eles haviam matado o Senhor Jesus, crucificando-o por mão de ímpios. Na conclusão da sua mensagem, lá no verso 36, ele volta a confrontar direta e corajosamente os presentes. Ele vai dizer: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que coragem, meus irmãos. Que lição de Pedro para os pregadores atuais. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: tenho absoluta certeza disso. Os fenômenos que vocês presenciaram testificam que vocês crucificaram o ungido de Deus, o Messias prometido a Israel. O derramamento do Espírito Santo, com os sinais que o acompanham, confirmam a genuinidade da obra redentora de Jesus, manifestando a sua autoridade divina como Filho de Deus. O que significa que aquele que vocês crucificaram
é aquele que Deus ressuscitou e que o próprio Deus acaba de certificar diante de vocês que Ele é Senhor e Cristo. Ah, meus irmãos, só concluindo, a pregação de Pedro mostra como era o modelo de pregação dos apóstolos. Deve continuar a ser o modelo seguido nos nossos dias. E aqui algumas lições que devemos aprender. Primeiro, que existe um plano eterno, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória. Embora sem saber, aqueles que condenaram a Jesus e o crucificaram cruelmente estavam cumprindo o determinado desígnio e presciência de Deus, com vistas à redenção do seu povo. Deus não age de maneira contingencial. Ele nunca tem que mudar o seu plano. Ele jamais é tomado de surpresa, seja por Satanás, pelas decisões, faltas ou pecados dos homens. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Contudo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para a promoção do reino de Deus no mundo, para a glória do seu nome, segundo o seu plano eterno e soberano. Em segundo lugar, a pregação de Pedro era bíblica, cristocêntrica e corajosa. Era uma exposição fiel das profecias bíblicas, focalizando a obra redentora de Cristo, confrontando ousadamente os ouvintes com o testemunho de Cristo, com a pecaminosidade deles e com o plano soberano e salvífico de Deus. A pregação de Deus foi uma exposição das profecias de Joel a Davi. Foi assim que Deus, através do apóstolo Pedro, pregou aquelas pessoas presentes, demonstrando o seu cumprimento em Cristo como a única esperança para a salvação. Essa deve continuar a ser a grande tarefa da igreja. Anunciar ousadamente o evangelho bíblico, centralizado em Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor, a todos os homens que estão entregues à escravidão do pecado, de Satanás e do mundo. Meus irmãos, a missão da igreja continua e a sua mensagem permanece a mesma. Compete então a nós, através de nossas vocações, circunstâncias e relações nas quais Deus, na sua providência, nos colocar, dar continuidade à proclamação do verdadeiro evangelho. Devemos fazer isso no poder do Espírito, por meio do testemunho bíblico, fiel e corajoso quanto ao pecado do homem, a soberania de Deus e a suficiência exclusiva da obra redentora do Senhor, para a salvação de pecadores, para a glória de Deus. O mundo precisa saber que, querendo eles ou não, um dia reconhecerão e confessarão o senhorio de Cristo e se prostrarão de joelhos diante dele. Alguns para serem salvos e entrarem no gozo do seu Senhor, pois invocaram o nome do Senhor. Outros para serem lançados na condenação eterna, pois rejeitaram o mesmo Senhor. Vamos orar, meus irmãos.